E aí galera, tudo beleza com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos que eu estou iniciando agora, certo? Meu nome é professor Vieira e essa é a disciplina Linguagens Formais e Autômatos que eu leciono no curso de Ciência da Computação do Unip, né? Então, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, comentem também, certo? Que isso ajuda bastante no nosso projeto, no meu projeto de eu postar cada vez mais e mais conteúdos para vocês e que isso sempre seja estimulado pelos meus inscritos, pela galera que está assistindo pela internet, pelos meus alunos de maneira geral. Então, a interação de vocês ajuda muito o crescimento do canal, tá joia? Então, nessa primeira nossa aula, né, no caso a nossa videoaula, eu vou estar falando sobre a apresentação da disciplina de maneira geral, né, falando um pouco sobre a minha pessoa. Então, em cada slide que vocês vão ter acesso, em cada videoaula que vocês vão ter acesso, certo? Eu vou estar explicando os assuntos equivalentes das aulas presenciais. Então, para cada videoaula, vocês vão ter na descrição de cada vídeo o link para o download do slide. Para caso cada um de vocês queira estudar em casa, queira tirar dúvidas, certo? Também estou à disposição de vocês. Então, falando um pouco sobre a disciplina, né? Quem sou eu, a disciplina, a ementa, os objetivos, os métodos, né? Tanto de ensino quanto de avaliação, certo? Então, de uma maneira geral, a nossa primeira videoaula vai focar mais nesse aspecto, né? Eu sou mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco e sou bacharel também em computação pelo Unip, né? No caso, a instituição que eu sou professor hoje. Sou supervisor de projetos da fábrica de software também do Unip, certo? Já atuei em algumas empresas, tanto na Paraíba quanto em Pernambuco. E minhas áreas de, digamos, de atuação hoje em dia, né, são inteligência artificial, né, com foco em processamento de linguagem natural, aprendizado em máquina e redes neurais artificiais, e com foco também em computação cognitiva, né, com uma divisão aí, digamos assim, interação com a área de design focado para engenharia e experiência do usuário aplicada a software, né? Então, tenho uma certa experiência também no mercado também, já trabalhei há algum tempo, né? E hoje estou lecionando a disciplina de formais autônomos, que ela serve como princípio, certo? Para várias outras disciplinas, seja ela teoria da computação, seja ela compiladores, que vocês também vão pagar mais para frente no curso de graduação, certo? Vocês também podem estudar por fora e que serve como base para caso alguém queira seguir tanto o entendimento, né, os paradigmas de linguagem de programação de maneira geral, como também de processamento de linguagem natural aplicada à inteligência artificial, certo? Então eu acho que é uma disciplina que ela é uma das disciplinas alicerces do curso, junto com teoria da computação, como eu falei, compiladores, como eu também já falei. Eu acredito que arquitetura de computadores também é outra disciplina base, certo? Apesar de ser hardware, mas são disciplinas pilares do curso de graduação em computação, né? Então todas as universidades públicas ou privadas do mundo, ou do Brasil, elas também trabalham com esse formato dessa disciplina, certo? Então, a nossa disciplina ela tem uma carga horária de 60 horas aulas, né, por ser presencial, certo? Esse aqui eu estou falando para os alunos de Unip. E ela trabalha, no caso, a disciplina ela aborda vários assuntos que são básicos, certo? Do entendimento dos conceitos de formalismo, que são provenientes do primeiro momento da matemática, né? No caso, a computação em si, ela é uma área que ela tem como base teórica, né? As ciências exatas, no caso a matemática, a lógica, né? A física e por aí vai. Então, o que é que a gente estuda na disciplina? Qual o objeto dessa disciplina, né? É nós entendermos de que forma a contribuição, no caso, de que forma a matemática ela contribui, certo? Para as teorias computacionais que a gente estuda no nosso dia a dia. Então, a gente fala um pouco sobre a razão teórica dos conjuntos, né? O que é que a teoria de conjuntos ela é referenciada na computação, a partir de que princípios a teoria de conjuntos a gente utiliza para alguns conceitos computacionais. A gente fala também um pouco sobre a teoria geral dos grafos, certo? Então, o grafo ele é um modelo abstrato, né, de representação formal, que também é aplicável na matemática, na verdade é oriundo, né, da matemática, mas também ele é utilizado como princípio de representação dos problemas que a gente tem no dia a dia. Então, a gente fala também um pouco do princípio da comunicação, né, formal na computação, aí vem o conceito de strings, caracteres, alfabetos, cadeias, por aí vai. Entra na parte de formalismo com autômatos, que já é um passo posterior ao estudo dos grafos, né? E até que a gente chega na questão do formalismo enquanto regra, que aí entram as linguagens regulares, expressões regulares, gramáticas regulares. De uma maneira geral, a gente chega nessa perspectiva. Por fim, para encerrar, né?
Nós falamos um pouco sobre a máquina de Turing, né, enquanto consequência, enquanto modelo teórico, né, formalismo, e as hierarquias tanto de Chomsky, quanto de Moore, quanto de Miller e as máquinas sequenciais. Então, toda a base formal da computação ela é estudada nessa disciplina, certo? E eu acho, né, que com o tempo, né, ao passar dos anos, ela tem se tornado cada vez mais e mais atual, certo? Porque não adianta você implementar modelos inteligentes, não adianta você criar linguagem de programação, ou atuar, né, em certos paradigmas de programação sem você ter uma noção teórica que a disciplina ela possibilita para o aluno que está se formando nesse curso ou em cursos adjacentes, certo? Então, como objetivo principal é a gente entender toda a motivação, né, todo o surgimento e evolução do conceito de formalismo, certo? Desde a matemática até as linguagens gramáticas regulares que servem de princípio para a criação da comunicação geral, certo? Processamento de dados da comunicação geral na computação, né? Então a gente a partir daí entende, identifica como é que as linguagens elas são aplicadas, né? Seja no contexto determinístico ou no contexto não determinístico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que os autômatos eles são projetados, né? Para que é que servem os autômatos, na verdade? Muitas situações do dia a dia, muitos métodos de computacionais do dia a dia que as pessoas utilizam, né? Sejam aplicações, sejam modelos de modelagem, sejam, enfim, modelos de comunicação de banco de dados e redes, se baseiam em máquinas de estados. Então, qual a importância desse conceito para a computação de forma geral? Compreender e construir, né, as descrições das gramáticas e as respectivas expressões regulares. Então, eu estou falando com vocês aqui de uma maneira bem geral, para que todo mundo entenda, né? Eu estou falando com vocês aqui utilizando a comunicação verbal por idioma português do Brasil, certo? Então, para que eu consiga me comunicar com o idioma português do Brasil, eu e vocês, né, eu sigo uma gramática do idioma português. E essa gramática ela vai ter regras, que são as regras gramaticais. E eu vou ter um conjunto de palavras que essas palavras são encaixáveis, né, nessa regra. Então, essa hierarquia ela também é aplicável à computação. Né? No caso, você tem gramáticas regulares para determinadas linguagens. A gente também tem expressões regulares, que equivalem a essas regras que eu acabei de falar. E você tem linguagens regulares, que são as palavras que o computador ele reconhece. Né? Então, fazendo uma analogia bem simples, certo? Numa perspectiva similar a essa, numa perspectiva similar à comunicação, que os formais e autônomos eles trabalham. Eles formalizam abstrações de problemas e como é que a comunicação entre o computador e o homem ela é feita, certo? Para que os problemas sejam resolvidos. Dando mais destaque para as linguagens de programação. Então a gente vai falar um pouco sobre a descrição dessas linguagens, né? A utilização das expressões, as gramáticas, a partir das aplicações reais. Eu tenho tentado trazer cada vez mais e mais situações reais. Formular e estruturar gramáticas regulares. Eu, semestres anteriores, eu tenho também feito de tudo para trazer para a sala, para que os alunos elaborem protótipos, elaborem pequenos projetos, né, para que eles percebam e entendam a importância desse conceito. Para que isso habilite vocês, certo, a construir toda uma gama de formalismos real. Então, tem alguns projetos que alguns alunos já constroem, né, em termos de linguagem de programação. Muitos deles já aprenderam na disciplina, né? Então essa disciplina é uma disciplina que eu já estou há um certo tempo, certo, com ela, então já vejo que eu consigo aprofundar o nível de ensino, o nível de abrangência do assunto de uma maneira bem mais prática. E isso aí vai depender de todo o processo que vocês vão ter que passar para que justamente esse aprendizado ele seja mais, digamos assim, efetivo, certo? Então estão aí outras habilidades que possibilitam que vocês aprendam ao longo dos próximos meses. E essas habilidades elas também variam de acordo com o tipo de cronograma que a gente vai ter, né? Então, para o primeiro estágio, eu foco mais uma motivação desde a matemática, certo? Então, eu falo da teoria dos conjuntos, aplicabilidade da teoria dos conjuntos e grafos, né? E como é que eles, na verdade, eles contribuem hoje para que a computação ela evolua, certo? E ela chegue ao patamar que a gente está no nosso dia a dia. Fala um pouco sobre os autômatos, a importância desses modelos formais, né? Que é a representação com regras, né? Digamos, de grafos, de funções matemáticas para a computação. Aí a gente entra, no caso, finaliza o primeiro estágio para entrar no segundo estágio, com introdução à linguagem e expressões regulares, para que a partir do segundo estágio, né, a gente consiga ter uma visão geral acerca desse processo. Então a gente continua com gramática regular e entra aí por fim nas máquinas, que são os modelos estruturados, né, os teóricos como Turing, Blanco, enfim, Lovelace, entre uma série de outros autores da computação, eles
propuseram utilizando toda essa teoria que a gente vai estudar. Então, em relação à metodologia de ensino, eu costumo trabalhar com as aulas expositivas de maneira geral, certo? Vocês são avaliados a partir de lista de exercício, então todo mundo vai ter avaliação a partir de lista de exercício. Vocês também vão ter um banco de pontos, que é importante, certo? Então eu vou passando atividades em sala de aula, essas atividades elas vão valer certos pontos que vocês podem ir acumulando para avaliação. E seja as videoaulas, seja os slides, seja a lista de exercícios, o que quer que seja que vocês utilizem de material, vão estar disponíveis no sistema da faculdade que está nesse link aí. Então como é que funciona a avaliação? A Cruzeiro do Sul, junto com o Unip, elas têm um sistema que eu acho interessante, que funciona mais ou menos dessa forma, certo? Vocês têm 2 estágios, pela qual vocês podem acumular nota 10. Então não vai ser uma média das notas, você vai fazer a primeira avaliação, que é o primeiro estágio, e a segunda avaliação, e você vai somar as 2 notas, né? No caso, a primeira avaliação, ela vale de 0 a 5, certo? Que é o que a gente chama de primeiro estágio. Então o primeiro estágio vale de 0 a 5, e eu posso dividir da maneira que eu achar necessária, certo? Para a turma. Então eu faço 2,5 do primeiro estágio para as práticas e 2,5 para a prova. Para o segundo estágio, já faço 2,5 para a prova e 2,5 ou para um seminário ou para um projeto, vai depender de cada turma. Somadas as notas, vocês têm um ponto de corte de 6. Então, se for maior ou igual a 6, vocês estão aprovados diretos. Se for menor do que 5,9, menor ou igual a 5,9, né? E maior ou igual do que meio, vocês estão na final. Se for abaixo de meio, vocês estão reprovados direto. Então, esse sistema eu tenho visto que ele ajudou bastante a evolução do processo de aprendizagem da galera, certo? E para finalizar essa primeira aula, né, eu recomendo aí esses 3 livros, certo? Eu uso esse livro de Menezes como o livro referência, certo? Que é a linguagem formais e autônomos. É muito bom esse livro, recomendo até quem puder comprar. Esse livro de Rosa, eu tenho ele, certo? Ele é bem legal também, então serve também de auxílio. E esse livro de Vieira também é bom. Mas assim, dando opinião pessoal mesmo, eu acho que esse livro de Menezes é o primeiro livro que eu compraria, que eu buscaria, certo? Para que eu pudesse aprender de uma maneira mais didática. Porque a linguagem dele, a explicação dele é bem legal, certo? Então, tendo como bibliografia complementar, aí eu recomendo os 3 o livro de Michael Sipser, né? Que esse carinha aí, esse primeiro livro da esquerda para a direita, que tá a capa laranja com azul, certo? Esse livro tanto serve para linguagens formais e autônomas, quanto serve para teoria da computação e para compiladores, que são disciplinas que vocês estudam mais para frente. Esses outros 2 livros também são muito bons também, então estão disponíveis na biblioteca da faculdade, nas plataformas digitais, que vocês também podem ter acesso. Beleza, galera? Então é isso aí. Novamente, curta o vídeo, comente o vídeo, certo? Que eu vou ter o maior prazer de tirar as dúvidas de vocês, caso vocês precisem, através do meu e-mail. Beleza, galera? É isso aí. Valeu!